Um outro recurso que você pode utilizar é chamado Docker. O Docker, ele também chamado de aplicações em container, tá? Ele é um sistema de virtualização de sistemas operacionais, tá? Então ele é pouquinho diferente da máquina virtual, onde você consegue, na máquina virtual, você consegue determinar o quanto de memória aquela máquina virtual vai utilizar, o quanto de CPU aquela máquina virtual vai utilizar, o quanto de disco aquela máquina vai utilizar. No Docker, você consegue usar, a partir de imagens, você consegue criar máquinas virtuais, que nós chamamos de container, que vão executar, elas vão ter, por exemplo, sistema operacional bem mais reduzido, você precisa, ele vem com um mínimo de recursos, e você precisa adicionando os recursos à medida que você precisa. Eu uso muito Docker hoje, na minha atividade de pré-venda. Por exemplo, a nossa aplicação que é uma ferramenta de gestão de identidades, eu consigo rodar ela inteiramente em Docker. Eu uso um container para o banco de dados Oracle, então eu não preciso saber instalar o Oracle, eu não preciso saber executar nenhuma linha de comando do Oracle, eu simplesmente dou um comando no Docker, ele vai baixar uma imagem do banco de dados Oracle e vai subir aquele banco de dados Oracle para mim. Quando ele sobe a primeira vez, ele cria as tabelas, ele cria os bancos e abre a porta lá, que, se eu não me engano, é 1591 ou alguma coisa assim, e eu consigo, com a minha aplicação, conectar aquele banco de dados. Então, eu não preciso instalar nada no meu computador, eu não preciso instalar nenhum software, eu não preciso configurar a maioria dos softwares, eu já baixo máquinas prontas para banco de dados, uma máquina pronta para PHP, uma máquina pronta para executar aplicações Java, uma máquina pronta para executar um sistema de mala direta. Então, você tem uma série de um hub, que eles chamam o hub.docker.com, onde você pode buscar lá para saber, por exemplo, eu quero instalar uma máquina, um software de CRM. Às vezes eu tenho um Docker lá que tem esse CRM pronto. Eu quero instalar um servidor Apache, né, com PHP. Eu tenho lá uma máquina pronta com Apache e PHP, onde eu só aponto o lugar da minha aplicação no meu disco físico e ele executa aquela aplicação. Então, o Docker, ele é bem mais leve do que são as máquinas virtuais e você consegue executar a grande maioria das aplicações já diretamente no Docker. O Kali Linux, mais uma vez, ele pode ser executado em Docker tranquilamente. Só que o Docker, ele só vai te fornecer a interface texto, certo? Para você ter acesso à interface gráfica ou alguma coisa assim, o Docker já não é mais recomendado, tá? É melhor que você tenha, então, um VirtualBox ou um VMware, que ele vai ser mais fácil para você lidar. A partir da hora que você vai utilizar ferramentas como Kali ou outros, que é só linha de comando, vale a pena você rodar no Docker. A outra grande vantagem do Docker é que você consegue rodar essas máquinas virtuais em servidores remotos. Então, por exemplo, se eu monto uma máquina EC2 lá na Amazon, na AWS, eu consigo instalar o Docker nessa máquina virtual lá e depois eu consigo é difícil a palavra, criar em containers as aplicações PHP, Apache, banco de dados MySQL, dentro dessa máquina virtual lá no EC2. Então, o Docker, ele é muito fácil de lidar, tem bastante tutorial na internet e vocês vão se divertir bastante com ele.